Descubra qual é o seu tom de base perfeito para você, testando ele no seu colo. Pois geralmente o tom do rosto tende a ser mais claro ou mais escuro do que o restante do corpo. Minha gente, hoje a gente vai falar sobre tom de base, tá? Eu vim aqui com uma blusa um pouco mais decotada, para que vocês possam perceber essa diferença do tom do meu rosto e do tom do meu colo. Percebem como o meu rosto ele é bem mais escuro do que o tom do meu colo? Trouxe aqui 3 tons de base diferentes, para que eu possa ensinar a vocês como que vocês vão aplicar essa base, o que vocês vão fazer e quanto tempo vocês precisam esperar para que vocês não errem na hora de comprar o tom de base de vocês. Gente, o primeiro tom que eu utilizei aqui, ó, foi esse tom aqui da base da Avon, tá? Que é o bege claro. E eu já dou umas batidinhas aqui, ó, no meu colo. Você tem que aplicar e dar umas batidinhas. O segundo tom que eu vou utilizar é essa Cookie 60 da Ruby Rose. E eu vou aplicar aqui do ladinho, ó, também, tá, ó. E eu vou dar umas batidinhas também, porque a gente precisa dar esse acabamento pra gente ver como, de fato, a base vai ficar na pele, certo? Gente, agora eu vou estar utilizando essa daqui da Pausa pra Feminice. Eu vou dar as batidinhas e também vou dar acabamento. Só que agora eu vou usar esse pincel aqui que tem na minha loja, tá bom? Ó, vou dar umas batidinhas aqui. E vocês vão perceber, vocês vão fazer uma observação. Vamos lá para as observações, minha gente. Entre esses 3 tons, qual foi o tom que sumiu no meu tom de pele? Então, dessa forma, a gente conclui que o meu tom de base é esse tom aqui do centro, o tom que é da base da Avon, tá? Por quê? Porque ele foi o tom que mais se adequou ao tom do meu colo. Agora, eu vou fazer outra observação para que vocês entendam por que você não deve testar o tom de base no seu rosto. Por incrível que pareça, esse tom aqui é o tom que mais se adequa ao tom do meu rosto. E o tom da base da Avon é o tom que deixa a minha pele mais clara, tá? Porém, quando você se adequa a restritamente o tom do rosto, você vai ficar com efeito de máscara, meu amor. Principalmente se você tirar fotos em locais que tenham muita luz superficial, tá? Então, por esse motivo, realmente vocês vão olhar pra mim e vão dizer assim, ah, tá parecendo um fantasma. Não, minha gente. Mas percebam que esse tom é o tom que se adequa ao tom do meu colo. É o que faz isso tudo ficar em uma cor só. O meu rosto é que ele é absurdamente mais escuro do que o tom do meu colo. E isso é super normal, porque o nosso rosto leva mais sol, o nosso rosto ele sempre fica mais exposto. Percebam, minha gente, ó, que nessa área aqui onde as bases não se adequaram ao tom do meu colo, elas ficaram escurecidas. Essa ficou mais escurecida e essa ela ficou mais rosada. Por isso a importância também de você deixar a base secar, para você ver se realmente aquele é o tom dela, porque existem bases que oxidam, ou seja, que mudam de cor de acordo com a temperatura do ambiente em que ela se encontra. Depois, minha gente, eu só finalizei com contorno mesmo, para devolver as sombras, né, pro rosto. E se você aí ainda tem alguma dúvida, vocês podem estar mandando aqui que eu respondo agora para vocês, certo? Vamos ao nosso terceiro passo, e no terceiro passo a gente vai falar sobre contorno facial. Utilize sempre o contorno facial ao seu favor. Quando se deseja disfarçar algo no rosto, você contorna, e quando se deseja destacar, você ilumina. Quando se fala em contorno facial, você deve ter em mente 2 regras fixas em relação a esse assunto. A primeira de todas é que tudo que você ilumina, você traz destaque para essa área. E tudo que você contorna, escurece, você automaticamente disfarça ou esconde. No nosso rosto, há naturalmente áreas mais escuras e áreas mais claras, mais escurecidas e mais iluminadas. E quando você aplica a base, tudo isso se torna apenas uma cor só, né? É por isso que muitas vezes as pessoas elas têm essa ideia de que a base deixam elas com efeito fantasma, mas não. Às vezes a base pode até ser do mesmo tom da pessoa, mas já que ela não faz o contorno, ela não devolve as sombras que naturalmente o nosso rosto tem. O contorno e a iluminação, eles vão equilibrar essas áreas mais escurecidas e mais claras para que fiquem harmoniosas com a sua aparência, entendem? Já que tudo que você ilumina, você atrai atenção, e tudo que você escurece, você disfarça, você consegue automaticamente escolher aonde você quer iluminar e aonde você quer disfarçar. Essa área aqui, ó, percebam que essa área do meu rosto é uma área bem mais escurecida do que as outras áreas. Então, eu vou estar iluminando para mostrar para vocês o quanto que faz diferença quando você
aplica essa técnica na prática na sua maquiagem. Aquela iluminada, quem aí assistiu a aula de ontem sobre tom de base, ó, tem que ser uma base que seja em conjunto com o seu colo, né? E aí, ó, primeiro eu dei uma iluminada e agora eu vou vir contornando para que vocês vejam as áreas que vão no meu rosto. Há pontos que eu não gosto, que não me favorecem, e um deles é a minha testa. Então, se eu quero disfarçar, eu vou contornar bastante essa área e vocês vão ver que faz toda a diferença. Percebam como esse lado que está contornado e iluminado nas áreas em que eu desejo, ela está bem mais valorizada, ó, meu olhar está bem mais levantado. Percebam esses traços que fazem toda a diferença na sua maquiagem. Por isso que você precisa saber no que o contorno pode te favorecer e no que a iluminação pode te favorecer também. Se você tem dificuldade em esfumar o contorno e o blush, é só você aplicar com a pele selada. Minha gente, eu vou aplicar aqui pouco pó, mas vocês vão ver o quanto que essa técnica é eficaz, tá? Você deixar a pele sequinha vai garantir que o pó em cima de pó, ele tem menos pigmentação, né? Mas também você consegue ter um maior controle na hora de esfumar. Vocês vão ver isso agora. Peguei aqui o produto, minha gente, eu tiro o excesso aqui, ó, no dorso da mão. E eu vou aplicando em batidinhas, tá? Isso vai garantir que eu tenha mais facilidade na hora de esfumar. E sempre segurando na pontinha do pincel, tá? Ó, tá vendo? Fácil, minha gente, não tem bololô não, ó. Tudo muito fácil. Você consegue fazer a sua maquiagem de boa, ó. Tá vendo, ó? Vou passar agora esse truque secreto pra vocês, que vai facilitar imensamente na hora de você preencher a sua sobrancelha. É só você vir com uma pinça e você vai retirar apenas os pelinhos que estão fora do design da sua sobrancelha. Você pode até retirar com a própria maquiagem, mas você já tenha feito a pele como eu, você vai conseguir. É só pra você limpar essa área. Isso vai facilitar com que você visualize melhor o design da sua sobrancelha. Depois disso, é só você vir preenchendo normalmente e seguindo o design normal da sua sobrancelha. Sempre gosto de começar preenchendo do final da sobrancelha e aos poucos eu vou levando para o início para que eu tenha um resultado mais natural. Na hora de esfumar, é importante que você saiba utilizar o pincel certo para que você possa ter o resultado desejado na sua maquiagem. E o pincel que eu te indico é esse pincel aqui, ó. Geralmente ele tem a ponta assim mais arredondada, tá? E as cerdas são bem macias, que é o que vai facilitar para que a sua sombra não fique marcada na sua pálpebra. Para você fazer um esfumado perfeito, é preciso que primeiramente você aplique a sombra e só depois de você pigmentar essa sombra na sua pálpebra é que você vai fazer movimento de vai e volta. Se você seguir esses mesmos passos com esse pincel, você com certeza vai conseguir o resultado tão desejado no seu esfumado. Pessoal, para quem estudou até o final do e-book, vai lembrar que por lá eu falei no último passo a importância do fixador de maquiagem e a diferença entre ele e a bruma, tá? Inclusive, se você não estudou até o fim do e-book, estude, porque lá no fim eu só... O fixador, ele vai secar a sua maquiagem, então ele tem uma função única de fazer a sua make durar, ela ficar toda sequinha.
Muita gente me pergunta se pode substituir o fixador pela bruma e a resposta é não, pois a bruma tem o intuito de trazer mais umidade à sua pele, onde fixar é apenas o fixador, isso é insubstituível. Pessoal, para quem estudou até o final do e-book, vai lembrar que por lá eu falei no último passo a importância do fixador de maquiagem e a diferença entre ele e a bruma, tá? Inclusive, se você não estudou até o fim do e-book, estude, porque lá no fim eu só... O fixador, ele vai secar a sua maquiagem, então ele tem uma função única de fazer a sua make durar, ela ficar toda sequinha. Muita gente me pergunta se pode substituir o fixador pela bruma e a resposta é não, pois a bruma tem o intuito de trazer mais umidade à sua pele, onde fixar é apenas o fixador, isso é insubstituível.